Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez, professor Jonatas Carvalho de Souza, professor de Educação Física. Estou aqui com vocês para dar continuidade aos nossos estudos sobre Educação Física. Dessa vez, eu trouxe aqui o conteúdo para vocês sobre esportes de rede. E hoje nós vamos falar sobre o badminton e sobre o tênis de mesa. Então a gente vai trabalhar aí um pouquinho com eles sobre os seus aspectos históricos, como que eles se desenvolveram ao longo do tempo e como que eles estão organizados atualmente, certo? Então, fica aqui com a gente, fica aqui comigo e vamos acompanhar essa aula aqui, tá certo? Bora lá! Pessoal, primeira coisa, a gente precisa historiar, A gente precisa conversar, a gente precisa saber como que esse conteúdo do esporte de rede, como que o badminton, como que o tênis de mesa, ele chega até a gente, Então a gente precisa historiar, a gente precisa conversar sobre como que eles surgem. E aí vocês podem acompanhar aí no slide que o badminton ele vai ter suas origens ali na Índia, através de um jogo que era chamado de Pona. Então, esse jogo do Pona, ele sai da Índia, pelos ingleses, é levado até a Inglaterra, e aí ele passa por uma série de transformações, de modificações. E somente em 1870 que ele vai ser jogado na Inglaterra, e ele é jogado em uma casa, em uma propriedade, como a gente vê aí nos filmes, na televisão e até mesmo quando a gente costuma viajar, as propriedades elas normalmente recebem nomes. E naquele período existia uma casa chamada badminton. Então, quando esse esporte, essa prática corporal, ela sai da Índia e chega à Inglaterra, como esse pessoal começa a organizar e a sistematizar as regras, eles vão denominar, eles vão dar uma nova nomenclatura para essa prática esportiva e aí passa a chamar esse esporte de badminton por conta do local onde ele era praticado, certo? Então essa é a primeira curiosidade do badminton, é que ele ganha o seu nome por conta do local onde ele foi praticado na Inglaterra. E aí seguindo, com o passar do tempo, em 1934 vai surgir a entidade que vai organizar o badminton, que é a Federação Internacional. E essa federação, em 1934, ela é composta por 9 países: Canadá, Dinamarca, Escócia, França, Holanda, Inglaterra, Nova Zelândia e País de Gales. Seguindo aqui a nossa contextualização, em 1940, eles vão mudar a nomenclatura da entidade, que ela deixa de ser a Federação Internacional para virar a Federação Mundial, E aí a gente tem essa siglazinha aí, que ela se origina da língua inglesa, ok? E aí em 1940, com essa mudança do nome da entidade, eles organizam também o primeiro torneio internacional, que foi nomeada como Thomas Cup. Em 48, pessoal, 1948, foi realizada a primeira competição entre países. E aí isso é importante a gente destacar, porque é nesse momento que os países asiáticos eles começam a dominar o jogo do badminton. Eles conseguem se organizar de forma a se destacarem nos eventos internacionais. E aí nesse primeiro evento a Malásia ela saiu como a grande vencedora, a grande campeã ali por conta do desempenho dos seus atletas. Por fim, em 1972, na Olimpíada de Munique, e aí eu abro parênteses aqui para vocês, que a Olimpíada de Munique, ela é super importante não só para a educação física, mas também para a disciplina de história. Se vocês forem pesquisar um pouquinho, a Olimpíada de Munique, ela teve ali um fato um tanto político, que é muito importante vocês estudarem para além da educação física, tá? Então, quando terminar essa aula aqui, peguem os livros de vocês e estudem sobre a Olimpíada de Munique nos seus contextos mais gerais. Pois bem, fechando parênteses e voltando aqui para a nossa situação, em 1972, o badminton ele foi colocado como demonstração nas Olimpíadas de Munique, E somente em 1992, lá na Olimpíada de Barcelona, é que ele passa a ser um esporte oficial de Olimpíada, participando desde então, com as competições. E aí o badminton ele tem 5 modalidades diferentes, masculina, feminina, em simples,
masculino e feminino em duplas e a competição mista. Então o badminton ele pode ser jogado aí por duplas mistas, né? O que já é um avanço, né? Quando a gente fala do esporte, quando a gente só tem apenas a separação entre masculino e feminino. Então o badminton ele coloca essa oportunidade, essa possibilidade de homens e mulheres para participarem, né, do mesmo time, da mesma equipe. E enquanto nos Jogos Pan-Americanos, quando a gente fala de América, né, o Maranhão, Brasil, está localizado no continente americano, na porção sul. Então, de 95 até então, o badminton ele faz parte dos Jogos Pan-Americanos. E, atualmente, são mais de 150 países que fazem parte, né, da entidade, da Federação Mundial de Badminton. Então, é um contingente significativo de atletas que participam do badminton, que jogam, né, constantemente o badminton. Então, nesse momento, a gente precisa fazer essa contextualização histórica, né, para que a gente possa entender como que esse esporte ele se torna tão importante para a gente. E se a gente vai falar de badminton, a gente precisa falar onde que ele é jogado, onde que ele é praticado, e a gente vai falar aqui um pouquinho da quadra, né? A quadra do badminton, como vocês podem acompanhar aí no slide, ela vai ter um comprimento, né? Um comprimento de 13 metros e 40 centímetros, uma largura de 5 metros e 18 centímetros para os simples e 6 metros e 10 centímetros para as duplas. Ou seja, se vocês observarem aí direitinho no slide, vocês vão observar que a quadra ela tem várias demarcações. Essa parte mais estreita, do meu lado esquerdo aqui, do lado esquerdo de vocês na tela, que está sendo apontado com 5,18 metros, é o espaço determinado somente para o jogo de simples. O que é o jogo de simples? É um atleta contra outro atleta. Então ele tem um espaço ali menor do que se for em dupla. Quando parte para o jogo em dupla, eu preciso aumentar esse espaço até para que a movimentação dos atletas seja um pouquinho mais fácil, né? Que esses atletas não fiquem ali se esbarrando em um espaço menor. Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar da quadra é que ela tem essa possibilidade. Eu tenho um determinado espaço de jogo para as partidas de simples, ou seja, atleta contra atleta, e tenho um outro espaço de jogo quando a partida é em duplas, ok? Então, acompanhe aqui, pessoal, e a gente vai observar aqui. Já falamos do tamanho da quadra, né, das dimensões da quadra, e a gente precisa falar que, como o badminton está classificado como um esporte de rede, isso significa dizer que ele vai ter uma rede divisória que vai separar essas equipes, que vai separar um atleta do outro. Os atletas eles não vão ter o contato físico, como acontece em outros esportes, certo? Então, o que caracteriza, né, essa classificação do badminton é a rede. E ela precisa ter ali suas dimensões sendo regulamentadas. E aí, no esporte oficial badminton, essa altura da rede ela vai estar colocada a 1,55 m do chão e ela vai ter uma largura ali de 76 centímetros, certo? E ela vai estar, as hastes dela, os postes que seguram essa rede, ela vai estar separada pela largura máxima da quadra. Ou seja, ela vai estar separada, ela vai estar numa distância, né, cada uma dessas hastes, a 6 metros e 10 centímetros, que é a largura máxima da quadra. Vamos lá. Aqui, pessoal, nessa próxima imagem, queria que vocês prestassem atenção. A gente tem aqui, continua as demarcações do espaço da quadra com alguns detalhes. Esses pontinhos vermelhos que vocês observam ao redor da quadra, eles são os árbitros, né? Então, o jogo do badminton requer uma grande quantidade de árbitros que a gente vai falar já já, certo? Então, mas de início, observem que esses pontinhos vermelhos são os árbitros necessários para uma partida oficial. A gente vai ter aí também a divisão, né, dessa quadra, né, para cada equipe, para cada atleta. A gente vai ter as áreas de saque, né, que elas são já pré-determinadas, a gente vai falar disso também já já. Então, aqui está o esquema geral da quadra de badminton, como que ela se organiza, como que ela se apresenta, né, em uma situação de quadra oficial, no esporte regulamentado, certo? A gente vai ter aqui, né, a partir do momento que a gente viu o espaço da quadra, a gente viu o diagrama da quadra,
a gente precisa entender qual que vai ser o posicionamento desse atleta, o posicionamento desse sacador para que ele possa iniciar a partida. Pessoal, é importante a gente falar aqui que a partida, a disputa, melhor dizendo, a disputa do ponto, né, no badminton, ela se dá através do saque, né? Então a disputa do ponto, ela tem início a partir do saque. E aí, para que esse saque aconteça, esse jogador precisa obedecer algumas regras. Então, por exemplo, vou começar a partida, o árbitro me deu autorização para começar e eu tenho ali, né, um determinado espaço para ocupar. Como o placar começa, o jogo começa zerado, então esse placar ele é par. Então eu, enquanto atleta, eu preciso me posicionar ao lado direito da quadra, né? Então, quando a gente olha o diagrama da quadra, se eu vou iniciar com o placar par, eu vou me colocar à direita e vou realizar esse saque. E aí a gente precisa, né, o atleta, melhor dizendo, o atleta, né, ele precisa seguir algumas regras. Quando o placar é par, esse sacador ele vai se posicionar ao lado direito. Se o placar é ímpar, ele vai se posicionar ao lado esquerdo dele, né, da quadra, da divisão da quadra. Esse saque ele deve ser realizado sempre batendo na peteca de baixo para cima. Esse saque também ele tem que ser na diagonal, ou seja, se eu me posiciono à direita, o meu saque tem que ir à direita do meu adversário, né? Então a gente tem que obedecer esse padrão também, certo? A peteca não pode estar acima da cintura, eu não posso fazer esse saque segurando a peteca aqui na linha do peito, do tórax, eu não posso, né? Então esse saque ele tem que ser realizado abaixo da linha de cintura. E, de forma alguma, esse sacador, esse atleta pode retirar, ele não pode perder o contato com o solo. Então são algumas regrinhas, alguns condicionamentos que esses atletas devem seguir para que eles possam realizar da melhor forma possível o saque. Na próxima imagem aí do slide, vocês podem observar em relação ao saque, né? Se o placar estiver par, onde está destacado de verde é o posicionamento do atleta para que ele realize o saque no badminton. Então a gente tem aqui na parte inferior da imagem o atleta se posicionando para o saque, né? E ele tem que realizar esse saque lá para o outro espaço verde que está lá na parte de cima da quadra, ok? Logicamente, a gente está aqui com uma representação do jogo de duplas. Nessa próxima imagem, a gente tem a representação do jogo de simples, onde o atleta está realizando o saque quando o placar está ímpar, certo? Então, ele está sendo posicionado à esquerda da quadra. E para jogar, né, a partida ela vai, obviamente, se dar através do sorteio, né? E, como eu já falei para vocês, a questão do posicionamento do saque, né? Essa peteca ela tem que estar abaixo da linha da cintura para que esse saque seja realizado da melhor forma possível. Quanto à arbitragem, a gente viu anteriormente aqui, né, o diagrama da quadra e aqueles pontinhos, né, que representavam ali a arbitragem. Então, na arbitragem do badminton, a gente vai ter aí algumas figuras, né? A gente vai ter o árbitro geral, que é o responsável, né, por decidir qualquer coisa que surja no decorrer da partida, né? E, obviamente, apesar de ele ser o geral, de ser o mais importante, mas ele é auxiliado pelas outras pessoas que compõem a arbitragem. Então, a gente vai ter o árbitro geral, o árbitro de linha e o árbitro de serviço. O árbitro de linha, a gente vai ter um total de 10 árbitros, né, em uma partida oficial de badminton. Eles são responsáveis por verificar se a peteca cai dentro ou fora dos limites das linhas e tem como função auxiliar o árbitro geral em caso de infrações às regras, ok? O árbitro de serviço ele vai estar responsável principalmente por verificar se o atleta realiza da forma correta o saque, né? Então, por exemplo, se o atleta esqueceu, levantou o pezinho ali na hora de sacar, ele vai observar se o atleta realizou esse saque do lado correto da quadra, porque isso não é nenhum absurdo, né, dependendo do calor da partida, que esse atleta ele vai passar batido ali, né, e ele acaba esquecendo mesmo qual é o lado da quadra que tem que seguir. Quanto às faltas, né, a gente tem aí as faltas no badminton, ela pode acontecer a roupa do atleta ou a sua raquete tocarem na rede. Se a peteca acertar o jogador, o teto ou a sua roupa, isso é considerado uma falta. Quando a peteca cair fora das linhas da quadra,
se ocorrer invasão para o lado da equipe adversária, se golpear 2 vezes a peteca, né, do mesmo lado da quadra, se a peteca for servida para a dupla do mesmo lado da quadra, se o servidor movimenta-se para rebater a peteca e a erra. Então, todos esses pontos aí são considerados faltas e essas faltas geram ponto para o adversário, para o oponente. As partidas do badminton, elas consistem, né, em um total de 3 games, né, de três games. Os games são compostos por 21 pontos. Pessoal, bora lá. A partida do badminton, ela se consiste em 3 sets, né, em 3 sets de 21 pontos. E aí, nos casos de empate, né, esse empate ele tem que ser tirado com um mínimo de 2 pontos, a não ser que uma partida ela se encontre em 29-29, a pessoa que fizer o 30º ponto primeiro, ela ganha a partida, ela ganha o jogo, o set. Quanto aos equipamentos do badminton, a gente vai ter a peteca, que ela pode ser feita com materiais... A peteca ela pode ser feita com cortiça natural ou sintética e também com penas de ganso ou também com nylon, né, o material sintético ali que é feita a peteca. E aí esse material ele é muito leve, mas ele pode atingir velocidades muito elevadas. O badminton ele é o esporte de rede que consegue atingir a maior velocidade desse material, né, que é trocado, que é voleado de uma quadra a outra. E a gente tem aqui como exemplo a raquete, né? Então a raquete do badminton ela é um pouquinho diferente das outras, mas ela tem como base ali, né, o próprio tênis, o tênis de mesa. Elas são semelhantes porque é o mesmo, um instrumento muito próximo um do outro. E aí a diferença da raquete do badminton é que ela vai ser um pouquinho mais boleada no final e ela vai ter uma haste um pouco maior, né, para que possa ser utilizada. E ela precisa seguir especificações técnicas, né? Logicamente que quando essas especificações técnicas relacionadas ao esporte oficial, regulamentado. Então ela vai ter uma variação de peso de no máximo 110 gramas, ela vai ter um comprimento de 67 centímetros e a empunhadura, que vulgarmente falando é o cabo, é onde a gente vai segurar, né, a raquete. Ela pode ter aí uma variação de 8,6 centímetros a 9,2 centímetros. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham acompanhado a aula de hoje, que vocês tenham conseguido entender esse badminton, o esporte badminton, como que ele vai se transformando ao longo do tempo. Mais uma vez, quero deixar o recado aqui para vocês que nós continuamos em estado de pandemia, trabalhando à distância, fazendo o acompanhamento de vocês, e o pedido que eu faço é para que vocês permaneçam em casa, que vocês continuem estudando aí, certo? E a gente está fazendo aqui o nosso melhor para que vocês consigam ter aí desenvolvimento melhor possível nas provas, na vida de vocês, e que o estudo de vocês não parem, certo? Um abraço para todos vocês, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau!